Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre números complexos, sobre demonstrações dentro do campo dos complexos. Foi então um problema que saiu no exame de 2014 da época especial. O problema consiste então no seguinte: considera então o número complexo W, que é exatamente igual a seno de 2α mais 2i cosseno quadrado de alfa, sendo que alfa pertence então ao intervalo de 0 a π sobre 2. Escreve então o número complexo W na forma trigonométrica. Bem, como é que a gente pode pegar nisto? Bem, se nos dizem que teremos então que escrever W na forma trigonométrica, nós vamos pensar, não é, como é que é a forma trigonométrica de um complexo. Então W terá que ficar assim escrito nesta forma, quer dizer, o módulo de W, que é exatamente o comprimento do complexo, cis de θ, onde θ será exatamente o argumento desse complexo. Lembrem-se que isto do cis é a mesma coisa que eu ter W igual a módulo. O cis é nada mais, nada menos que cosseno de θ mais i seno de θ. Quer dizer, o que se pretende neste problema é nós, de alguma forma, conseguirmos manipular esta forma na qual o complexo nos é apresentado e chegarmos então à forma trigonométrica do mesmo complexo. Então vou pegar na forma que me dão, quer dizer, W é exatamente igual a seno de 2α, mais 2i cosseno quadrado de alfa, sendo que, e não posso esquecer disto, alfa é um ângulo que pertence então ao primeiro quadrante, ou seja, compreendido entre 0 e π sobre 2. Agora, como é que eu a partir desta forma vou chegar aqui? Isto é basicamente fazermos aqui algumas manipulações. Nós temos aqui o seno do ângulo duplo, e vocês estas formas convém mesmo que as saibam. Quer dizer, o seno de 2x é exatamente igual ao dobro do produto entre o seno de x e o cosseno de x. Então é mesmo isso que eu vou aplicar. Vou então dizer que este complexo W, aplicando então aqui o seno do ângulo duplo, ficaria então com 2 seno de alfa, né? Que o meu x é alfa, cosseno de alfa, mais 2i cosseno quadrado de alfa. Agora, o que é que a gente pode fazer aqui? Reparem aqui neste termo e neste segundo termo que temos aqui. Quer dizer, temos aqui o dobro do seno vezes o cosseno e no segundo termo também temos cosseno. Então deverão pensar que podemos colocar algo que se repete em evidência. E reparem que nos dois termos o cosseno de alfa aparece. Então, sendo assim, vou tentar colocar o cosseno de alfa em evidência. Ficaria W igual a... E, aliás, o 2 também se repete. Então também vou colocar o 2 em evidência. Ou seja, vou colocar 2 cosseno de alfa em evidência. Abri então parênteses. Relativamente ao primeiro termo, quer dizer, faltaria colocar então seno de alfa. E relativamente ao segundo, visto que já tenho aqui o 2 cosseno, isto vai ficar então i cosseno de alfa. E já começa a ficar um pouco próximo daquilo que eu tenho que mostrar, mas apenas estamos aqui com um ligeiro problema, que é, quer dizer, isto aqui poderá então ser o meu módulo do complexo, não há problema, visto que é uma questão de verificarmos se o cosseno de alfa no intervalo é sempre positivo, e acontece porque alfa pertence então ao intervalo de 0 a π sobre 2, então isto que já está aqui eu posso então considerar como o módulo do meu complexo, 2 cosseno de alfa, visto que neste ângulo de 0 a π sobre 2, o cosseno no primeiro quadrante é sempre positivo. Mas agora o problema que eu tenho em mãos é este, porque aqui dentro, para eu depois ficar com o cis, né, eu teria que ter cosseno mais i seno. Mas o que eu tenho é exatamente o contrário, quer dizer, eu tenho seno mais i cosseno. E não é a mesma coisa, ok? Não é a mesma coisa. Mas nós conseguimos transformar este seno num cosseno.
Como? Quer dizer, eu posso dizer que o cosseno de x é exatamente igual ao seno, trabalhando então as identidades trigonométricas para ângulos complementares. Quer dizer, eu posso dizer que o cosseno de x é igual a seno de π sobre 2 menos x. Da mesma forma, posso dizer que seno de x é exatamente igual a cosseno de π sobre 2 menos x. Vocês têm que ter sempre estas identidades na vossa carteira, porque nestes problemas poderão ser chamados à sua utilização. Então, quer dizer, este seno que eu tenho aqui, posso transformá-lo num cosseno. E porquê? Porque eu preciso, não é? Eu preciso ter aqui um cosseno. Da mesma forma que este cosseno, eu posso transformá-lo num seno, porque preciso que o seno seja associado à unidade imaginária. Então vou fazer essa pequena transformação. Quer dizer, ficaria então com W igual a 2 cosseno de alfa. Abriria então parênteses e ficaria, em vez de seno de alfa, transformar isto então num cosseno, ficaria com um cosseno de π sobre 2 menos alfa, mais i, e transformaria então o cosseno no seno, ou seja, ficaria com i seno de π sobre 2 menos alfa. Agora reparem, já tenho aqui o complexo na forma que eu pretendia. Apenas tenho que fazer aqui um toque final, que é transformar isto no cis. Mas reparem, eu tenho aqui o módulo do complexo e tenho aqui o cosseno de θ, né? Se eu considerar que θ é exatamente igual a π sobre 2 menos alfa, reparem que o meu complexo já está exatamente nesta forma, porque eu teria então um cosseno de θ mais i seno de θ. Então eu posso agora trabalhar então mesmo aqui o cis e dizer então que este meu complexo W ficaria como 2 cosseno de alfa e depois então ficaria com cis de θ, sendo que o θ seria π sobre 2 menos alfa, e tenho então neste momento o meu complexo escrito na forma trigonométrica, onde o módulo desse complexo seria exatamente igual a 2 cosseno de alfa e o argumento do complexo seria exatamente igual a π sobre 2 menos alfa, e desta forma temos então um complexo transformado na sua forma trigonométrica. Fica então aqui a sugestão para esta questão do exame. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.